Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos dar início à nossa aula desta noite. Chegamos à nona disciplina, total de 10 do nosso curso médio em teologia. Nona disciplina, também conhecida como penúltima. Pois é, chegamos já na penúltima, faltando mais uma para concluirmos, para a glória de Deus, o nosso curso médio em teologia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te louvamos, te damos graças pelo privilégio de mais uma vez podermos estar reunidos na Tua presença, na Tua casa, para aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada aluno que aqui já chegou, aqueles que nos acompanham à distância, quer de perto, quer de longe, que a Tua mão esteja estendida sobre cada um, que a Tua bênção os alcance também de forma extraordinária e poderosa. Que sejamos nessa noite mais uma vez edificados, fortalecidos e alimentados pela Tua santa palavra. Fale conosco, ó Pai, nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Página de número 135. O assunto ao qual passamos agora a falar é a família cristã. O modelo bíblico de família, o modelo cristão. Como é que a Bíblia nos apresenta esta que é a mais importante instituição na Terra, estabelecida por Deus e alvo de ataque constante e ininterrupto do inferno. Estou falando da família. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, não o primeiro capítulo, mas já o segundo, nós temos aí no versículo 24, o seguinte texto: portanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A única configuração familiar reconhecida por Deus é a que é formada de pai, mãe e filhos. No princípio da criação, Deus concluiu que não seria bom o homem viver na solidão e criou a mulher para viver a experiência humana ao seu lado. A família é instituição criada por Deus. Antes de fundar a igreja, Deus criou o casamento e, como decorrência deste, instituiu a família. Então já disse, porém uma vez mais digo, repito, reafirmo, a família é uma instituição divina, não é fruto do pensamento humano, não é fruto da mente humana, mas é um desígnio de Deus estabelecido na terra. Foi Deus quem criou, foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem a instituiu. Quando Deus criou o homem e a mulher, já tinha em mente a família. No Salmo 128, encontramos o valor da família no plano de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então nós temos aí no Salmo 128 algumas promessas de Deus para a família que nele crê, que a ele teme e que a ele obedece. Então, mais uma vez, fica claro, nós vamos falar ainda hoje bastante, enfatizar este modelo, este padrão estabelecido pelo céu, ou planejado pelo céu e estabelecido aqui na terra, de família, que, como já disse também, nós vamos ao longo da nossa aula salientar mais e mais que poucas instituições têm sofrido tanto ataques do nosso adversário quanto a família. A igreja, sim, a igreja também, ou tanto quanto, mas a família principalmente, porque a despeito de fazer parte da igreja ou não, a família tem sido atacada, independente de ser uma família cristã ou não, o inimigo tem lutado para a degradação total da família. Porque, por ter sido esta
a primeira instituição estabelecida por Deus na terra. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba, o plano de Deus sempre foi abençoar não apenas o homem, não apenas a mulher, mas o casal e filhos, a família, todas as famílias da terra. Deus deseja que em cada lar haja um ambiente espiritual que honre e glorifique o seu nome. O amor de Deus pela humanidade faz com que ele veja todas as famílias da terra como alvo de sua bênção, pois todos os homens a ele pertencem. Porém, só podem desfrutar do favor de Deus as famílias que se sujeitam a obedecer a sua palavra. Estudar sobre o valor da família é de muita importância para nós, pois de uma forma ou de outra, nascemos numa família. Pobre ou rica, desconhecida ou famosa, pequena ou grande, evangélica ou não, a família é a base de nossa vivência. Dela nascemos e dela dependemos na maior parte da existência. Isso é plano de Deus. Então, aqui apenas a guisa de introdução, estamos destacando o que já sabemos. É importante termos uma base sólida bíblica, e quando falo bíblica nós vamos estudar tanto a base vétero quanto a base neotestamentária da família, entender a sua origem, entender o projeto de Deus para a família, na família, através da família, entender o porquê de tantos ataques malignos, usando tantas outras instituições para tentar degradar a família, tentando usar a ideologia, a filosofia, a má ciência, as políticas e tantas outras formas salutares ou não, sendo usado de forma pejorativa para deturpar a família. E, claro, nós, como membros da família de Deus, como filhos, e sendo filhos, somos membros de uma família, nós precisamos entender tudo isso para proteger a nossa e sermos canal de bênção nas mãos de Deus para proteger as outras famílias. Poder ter condição de aconselhar, orientar dentro dos ditames bíblicos, explicar, abrir os olhos para aqueles que ainda não conseguem perceber o quão sorrateiramente o inimigo tem invadindo os lares através dos canais de TV, de rádio, internet, através dos meios de comunicações, através das más influências, amizades, na escola, aqueles que são formadores, na verdade, deformadores de opinião, colocando, incutindo já na mente dos nossos filhos, desde a mais tenra idade, um conceito equivocado, antibíblico, perverso, abominável de família, e nós precisamos ter a base. Temos as nossas convicções, fruto da nossa fé, mas precisamos também ter uma base sólida, cultural, bíblica, ideológica, etc., para que nós possamos fazer a defesa, proteger o nosso lar e ajudar a outros também nessa proteção. Então nós começaremos aí no primeiro capítulo, entendendo a família dentro desse plano divino, dentro desse projeto, indo lá às origens. Comecemos aí, portanto, na página já 136. O homem, na sua origem, e principalmente após a queda, jamais teria o poder de criar a família. Não saberia como fazê-lo. Podemos ter certeza de que jamais buscaria criar uma organização que haveria de lhe impor limites e regras de convivência, contrariando seus instintos pecaminosos e egoístas. Deus criou a família com propósitos sublimes para o indivíduo e para toda a humanidade. Olha que interessante nos diz este parágrafo. Se Deus não tivesse estabelecido com palavras tão lacônicas, curtas, diretas e objetivas,
como as que encontramos ali em Gênesis, deixará o varão, seus pais, né, o pai e a mãe, apegar-se-á, unir-se-á a sua esposa, e depois não serão mais dois, mas uma só, falando agora de uma unidade, de uma comunhão plena, perfeita. Se Deus não tivesse estabelecido este padrão, este modelo, se Deus não tivesse estabelecido, inclusive, estes limites, simplesmente tivesse criado o homem, depois a mulher e os entregado à sua própria sorte, para ver o que eles, a partir dali, idealizariam de relacionamento, talvez seria esses relacionamentos que vemos hoje, fugazes, líquidos, né, não sólidos, não consistentes, cada um buscando a sua satisfação. Primeiro problema, cada um vai buscar outro meio, outro caminho. A primeira dificuldade, a primeira incompatibilidade de gênio, a primeira contrariedade que um provocasse ao outro, não tem limite. O limite é a busca da satisfação egoísta e pessoal. Quando se esbarrar em uma contrariedade, acabou, pôs fim, você vai em busca de outro, outro de outro, e assim seguiria, como depois do pecado, ficou claro que assim foi como o homem procedeu. Nós vamos ver daqui a pouco bigamia, poligamia e assim por diante, mostrando que o homem, atendendo ao seu instinto, agindo instintivamente, vai agir como qualquer outro animal irracional, buscando satisfazer-se apenas dentro das suas necessidades prementes, necessidade sexual, necessidade emocional, e depois, tendo realizado isso, segue o seu caminho, sem querer se comprometer, a ter que ocasionalmente renunciar, se anular, atender ao outro e não a si. Então Deus é quem criou esse limite, estabeleceu esse padrão. Você vai deixar o seu conforto, você vai deixar os cuidados paternos, você vai deixar toda aquela comodidade e você vai agora entrar num relacionamento que não é um relacionamento líquido e fugaz, não é um relacionamento para atender uma necessidade momentânea e depois, não, você vai se apegar, você vai se unir, e você não vai ser mais dois, vocês não serão mais dois, vocês serão um, vocês estão ligados, intimamente agora ligados até que a morte os separe. Então foi Deus quem criou. E esse parágrafo diz que o homem não criaria. Se partisse do homem, com certeza ele não criaria. Porque o que a gente está vendo partindo do homem é justamente o caminho da desconstrução, daquilo que Deus construiu. É isso que nós temos visto. A família, como plano de Deus, tem também o objetivo de evitar a solidão. Deus não fez o homem para viver na solidão. Ele tinha em mente a constituição da família, mas esta não está completa só com o casal. Por isso, o Senhor previu a procriação. Fica mais clara a origem da família quando lemos: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O homem aí é o filho, nascido de pai e mãe. Deixará o homem, claro, o Adão e a Eva não precisaram deixar os pais, foram os únicos que não deixaram, mas aí ficou estabelecido dali por diante, os filhos destes haveriam de deixar, e assim consequentemente. O homem aí é o filho, nascido de pai e mãe. Deus fez a família para que o homem não vivesse na solidão. Eu já disse aqui em outras ocasiões, falando das dispensações bíblicas, nós tratamos lá, dentro da dispensação da inocência, mudando para a consciência depois da entrada do pecado, nós fizemos uma curta exegese na ocasião dos textos de Gênesis 1, 2 e 3, e lembro-me bem de, na ocasião, ter perguntado aos irmãos quanto tempo vocês imaginavam ou acreditavam ter durado a solidão de Adão, não é? Quanto tempo Adão ficou só até que Deus decidisse lhe criar a sua adjutora, a sua companheira, Eva. Quanto tempo durou essa solidão, né? Vocês lembram que eu falei na ocasião? Pois é, nem chegou a completar um dia, né?
24 horas nem se completou, foi no mesmo dia. Já pensou? Deus falou, olha, não é bom não, não chegou nem a dar 24 horas, Deus. Melhor criar rápido essa companheira, adjuntora, deixar ele sozinho muito tempo, 24 horas já seria demais. Não vou falar aqui aonde está na Bíblia. Já está no Gênesis 1, 2, 3, está ali no começo. A gente viu na ocasião, está lá, o homem foi criado e a mulher também no mesmo dia. E Deus lhe deu por adjutora, por companheira, auxiliadora, colocando ela debaixo da mesma missão que ele, submissão, ambos sob a mesma missão. E a missão ali de cuidar da terra, do planeta, de zelar por aquele espaço que Deus criou e os colocou, o jardim no Éden, e também com a ordem de Deus para a procriação. E é claro, nós não conseguimos pensar em procriação se não pensarmos também na união sexual abençoada por Deus dentro dos laços matrimoniais. Por que estou dizendo isso? Porque ainda há quem possa acreditar ter sido o pecado de Adão e Eva o ato sexual. Mas como? Se o próprio Deus ordenou que eles procriassem, o próprio Deus ordenou que eles se multiplicassem. Poderia ser isso uma realidade, não seria possível senão pela relação íntima sexual. O pecado não foi isso, o pecado foi a desobediência de fazer o que Deus ordenou que não fizesse. Não há nenhum pecado em relacionar-se intimamente dentro dos laços matrimoniais abençoados estabelecidos por Deus. Então aí nós temos também o bem-estar social. A família nos proporciona bem-estar social. A família, ela atende às nossas demandas que nós temos como homem social. O homem, diz a sociologia, é um ser gregário por natureza. Ele precisa estar agregado, unido. Ele não foi criado para o isolamento, ele não foi criado para a solidão. Não é esse período de isolamento obrigatório imposto recentemente, aí, em alguns casos de forma ditatorial. Quantas pessoas ainda sofrem males psíquicos, depressão profunda, algum resquício? Quantos não morreram do vírus, mas morreram tirando a própria vida, dada a depressão aguda no qual foram mergulhados por causa do isolamento. O homem não foi feito para estar isolado. Isso causa um mal à alma, à psique, que não dá para mensurar. Mas isto é provado cientificamente. Nós não estamos aqui inventando a roda. Não estamos aqui falando algo que ninguém sabe. Isso aí é comprovado. O homem foi criado para viver, habitar em sociedade, a começar pela célula máter da sociedade, que é a família. Ele sente a necessidade de viver em grupo, de socializar-se. Isto não é fruto da evolução cega, como dizem os filósofos materialistas, que supõem que o homem surgiu por acaso oriundo de um organismo unicelular, uma ameba, passando por diversos estágios, chegando a ser um macaco que se transformou num homem, por acaso, e que passou a viver em bandos para melhor sobreviver. Isso faz parte do imaginário da fábula evolucionista. A família foi projeto de Deus para a vivência do homem na terra. Pai, mãe e filhos são palavras oriundas da mente de Deus. A sociedade é formada de famílias. A igreja local é formada de famílias. Toda a sociedade que desvalorizou a família e buscou outras formas de relação social substitutivas, comunhão de pessoas do mesmo sexo, corrompeu-se e degenerou-se, sucumbindo ao longo da história. Nós vamos citar algumas, mas a que primeiramente nos vem à mente, claro, Sodoma e Gomorra, se autodestruíram por optar por uma forma de união social que não é estabelecida por Deus. Isso foi a autodestruição daquela sociedade. Talvez vocês não saibam, talvez tenha alguns aqui que não saibam ou que nos acompanhem
através da nossa videoaula que não saiba, mas um dos maiores impérios deste planeta, um dos maiores impérios da Terra, o Império Romano, ele se autodestruiu justamente quando práticas imorais ilícitas, contraditórias às Sagradas Escrituras, começaram a permear a sociedade romana. Isso foi a sua derrocada, isso foi a sua destruição. Justamente a pecaminosidade de fazer com que homem e mulher perdesse o seu papel, de acordo com a Bíblia, começassem a seguir práticas sexuais contrárias à Bíblia. Isso foi a sua autodestruição. A sociedade vem se destruindo à medida que contraria o modelo padrão estabelecido por Deus. E aqui vale a pena, não é, mais uma vez dizer, estou dizendo aqui aos irmãos, nossos alunos presentes, e naturalmente aos irmãos que nos acompanham, que a família, de acordo com o modelo estabelecido por Deus, é este: homem, mulher, casal e filhos. Eu preciso dizer enquanto posso, porque vai ter um momento em que eu não vou poder dizer, e aí? E aí que eu vou continuar dizendo, só que não vai ser mais possível transmitir. Vai ser derrubado. Hoje eu ainda posso dizer sem ser derrubado. Este é o padrão bíblico, este é o padrão divino: homem, mulher e seus filhos. Esta é a família estabelecida por Deus. Outro tipo de família foi estabelecido aí pelas leis criadas pelos homens. A lei divina é o homem, a mulher e seus filhos. Repito, enquanto posso dizer, digo, quando não puder mais, continuarei dizendo, mas eu sei que não vou continuar podendo transmitir. Isso daí vai ser tolhido. Estamos vivendo essa iminência da... Eu não vou fazer 1 minuto de silêncio aqui, porque também ninguém que está em casa vai ficar 1 minuto aí, mas esses 2, 3 segundos é como se fosse esse protesto. Estamos caminhando para esse destino, infelizmente. Então, enquanto há tempo, gritemos, brademos, vamos continuar, mas a nossa voz, que ecoa forte, vai ficar cada vez mais abafada. Não vamos deixar de dizer, vamos continuar comprometidos com o céu, mas cada vez sendo menos ouvido. Bem-estar emocional. Marido e mulher completam-se em suas necessidades emocionais. Nos momentos alegres, compartilham seus sentimentos de felicidades. Nos momentos tristes, cada um para um lado. Não, calma aí, não é assim, né? Momentos tristes ou difíceis, ajudam-se mutuamente, impulsionados pelo amor conjugal. Pais e filhos vivendo em família sentem-se mais seguros do que pessoas solitárias. Então perceba, a família é este lugar de aconchego, a família é este lugar de descanso para a alma, é o aprisco para onde nós, como ovelhas do bom pastor, ali temos satisfeita essas necessidades emocionais, sociais. E aqui vale até também dizer, irmãos, os extremos é que são perigosos sempre. Os extremos é que são sempre perigosos. A solidão causa a depressão. A solidão causa esses males deletérios à saúde, ao bem-estar social, emocional, psíquico de qualquer ser humano. Por outro lado, a sociedade que vivemos tem vendido que nós necessitamos do outro extremo, que é qual? O ser aceito por todos. Temos que estar sempre vivendo numa sociedade onde a pessoa vai lá nas redes sociais, eu tenho 5.000 amigos. Nossa, que coisa, 5.000 amigos. Que tem que estar sempre aprovando todas as suas atitudes, falando bem. Se você começa a sofrer crítica, também não está preparado para ser contrariado. Ele fica vulnerável também emocionalmente se um ou outro desses 5.000 lhe faz uma crítica. Diz que não concordou com algo que ele falou. Isso lhe causa também quase que o seu castelo emocional vai lá embaixo. Ele torna-se também dependente emocionalmente de 5.000 pessoas. A família. Você pode ser criticado da porta para fora, mas se você encontrar acolhida na família... mas a família não é lugar de crítica? Estou falando agora essas críticas que querem te destruir, acabar com você. Geralmente dentro da família, você vai ter aquele ciclo ali
de pessoas que querem o seu bem, que te amam de verdade. Ali você vai satisfazer as suas necessidades emocionais, de carinho, de respeito, de aceitação, de apoio, solidariedade, compaixão, bondade, misericórdia. É claro que isso deve acontecer no meio da família, assim Deus estabeleceu. Claro que, vamos dizer assim, na prática existem muitas desestruturas, resultado do pecado. Resultado do pecado. Mas na mente de Deus, era para que houvesse ali, assim como Deus tem a família celestial, onde se completam, a unidade é perfeita, a comunhão é perfeita, aquela empatia na unidade da Trindade é perfeita, a completude emocional. Deus não precisaria criar mais ninguém, anjo, arcanjo, homens, para completar alguma necessidade divina. A Trindade se autocompleta perfeitamente. Não precisava. Criou, agora nós sim precisamos de Deus. Mas nós não somos seres apenas espirituais. Nós temos alma, nós temos corpo, estamos na terra, precisamos interagir socialmente aqui também. Aí Deus cria a família. E a igreja que é formada de famílias. Os extremos são perigosos. O isolamento é perigoso. A necessidade de buscar satisfação emocional em multidões também é perigoso. Vamos cuidado com os extremos. A multiplicação da espécie. O ambiente do lar faz parte do projeto de Deus para a constituição e desenvolvimento da família. É tão forte esse desígnio que a mulher estéril normalmente aspira a ser mãe. E sendo sua vontade, Deus propicia essa condição, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Notemos a ordem do texto. Primeiro, habite em família, depois, seja alegre mãe de filhos. Casais homossexuais jamais poderiam contribuir para a multiplicação da raça humana. Por isso, e por outras razões, tais uniões são consideradas abominação aos olhos de Deus. Não podem ser consideradas famílias. Ainda que através de uma canetada, assim alguém estabeleça. Mas aqui nos importa dizer sobre a lei de Deus. De acordo com a lei de Deus, não. De acordo com a lei de Deus, não. A lei dos homens criam muitas coisas que contradizem a lei de Deus. Nós estamos aqui não para falar da lei dos homens. Estamos aqui para falar da lei de Deus. Conforme ela, não é família. Casais homossexuais. Imagine se toda a sociedade embarcasse nesta nova invenção. Quanto tempo duraria a espécie humana? Quanto mais tempo haveriam seres humanos na Terra? Se daqui para frente fossem só uniões homoafetivas, a próxima geração já não existiria. Essa seria a última geração de espécie humana na Terra. Se ficasse decretado a partir de hoje, ainda bem que a gente já está de partida, né? E antecipava logo a nossa partida, mas a próxima geração já não existiria. Se essa geração que está surgindo agora fosse obrigatório a eles, não teria mais a próxima. Acabou, encerraria aí a humanidade, ponto final. A primeira família, quando Adão recebeu Eva, como resultado da intervenção de Deus em sua existência, deve ter ficado deslumbrado com sua companheira, apresentada pelo Criador. Não sabemos por quanto tempo viveram como um casal, mas experimentando o relacionamento previsto pelo Criador, geraram os primeiros filhos. Foram os únicos que não tiveram que deixar pai e mãe para se unirem e terem filhos, formando a primeira família do planeta. Se o acordar da anestesia e contemplar a mulher deve ter sido motivo de admiração e surpresa, imagine-se o que Adão sentiu ao perceber que no ventre da esposa havia um novo ser em formação. E mais ainda, quando o primeiro filho veio à luz.
Quando os 2 primeiros filhos já eram jovens ou adultos, Caim matou Abel por inveja da aceitação de Deus para o sacrifício oferecido pelo irmão. Outros filhos e filhas nasceram do primeiro casal. Adão viveu 930 anos e teve muitos outros filhos e filhas cujos nomes não são registrados no Gênesis. Nós vamos, inclusive, ver já na sequência. Por razões que só Deus pode avaliar plenamente, em sua divina consciência e sabedoria, a primeira família foi vítima do ataque mortal do maligno. Foi em seu seio que aconteceu o primeiro homicídio dos seus primeiros descendentes, que o plano de Deus para o casamento e para a família foi desrespeitado. No que concerne à união familiar, formado por um homem, uma mulher e seus filhos, primeiro houve a bigamia, depois o homem descambou para a poligamia, arranjos sociais inventados pelo homem em sua condição de rebeldia, que nunca tiveram aprovação de Deus. Então, logo que o pecado entrou na esfera humana, no capítulo 3, já te convido a abrir a sua Bíblia lá no Gênesis, capítulo 3, o pecado entra ali e as primeiras disfunções dos relacionamentos interpessoais ali ocorrem. É porque o que havia de humanidade na terra era a família de Adão, e o ataque do inimigo já se concentrou ali. Já começa um desentendimento entre o casal. Desde quando começou o desentendimento entre o casal? Desde que existiu o primeiro casal. Tem um bocado de tempo já, né? Desde que... Então não vai ser você, eu, que vamos ser o casal sem nenhum desentendimento. Agora tem que encontrar sempre o caminho da solução de acordo com as Escrituras. O primeiro desentendimento aconteceu por conta do pecado. Já começou ali a acusação, foi você e tal, passou adiante. E já os primeiros filhos, o desentendimento levou com que aquela desinteligência familiar, como costuma chamar aí a classe policial, né? Aquela desinteligência familiar foi às vias de fato. Caim matou Abel. Já no capítulo 4 a gente já começa a ouvir falar de bigamia. Um dos descendentes de Caim já toma 2 esposas. E aí a confusão só vai aumentando. Tudo isso onde? No seio da família, desse núcleo da sociedade criado por Deus. Os primeiros grandes problemas: assassinato, desinteligência, discussões, bigamia, tudo ali no seio da família. Os ataques do inimigo contra a família ocorrem desde que a família foi criada. Então, até o último dia das famílias na terra, o inimigo não descansará de atacar as famílias. Então, nós também não podemos descansar de buscar protegê-la. Como sacerdotes, ou mesmo as irmãs, como adjuntoras dos seus maridos, e como também sua responsabilidade ali de intercessora, buscar sempre cobrir a esposa ao marido, o marido à esposa, ambos aos filhos, protegendo dos ataques do maligno. Mas o que eu quero reportar aqui no capítulo 3 do Gênesis é aquela questão que volta e meia vem a lume, vem à tona, emerge, sobre com quem teria se casado Caim, Abel. Tinha alguma outra sociedade pré-adâmica? Tem essas conversas aí às vezes, sociedade pré-adâmica. Antes de Adão já existia. E não, irmão, não tinha nada disso. Deus criou Adão, depois criou a Eva, foi Deus que levou a Eva. Adão, eu quero te apresentar aqui uma pessoa. Foi Deus, tá, que levou Eva. Adão apresentou e tal, e aí já começaram ali, se gostaram, começaram a namorar, casaram, Deus fez o casamento, tudo ali, Deus que arranjou ali e tal. Depois vieram os filhos, mas acredito que primeiro vieram as filhas, porque quando o pecado entrou, no capítulo 3, e o juízo de Deus foi colocado aqui a partir do versículo 15, Deus diz assim: porém inimizade entre ti, dizendo agora a serpente, e a mulher, entre a
tua semente e a sua semente, a semente do maligno e a semente da mulher, que viria lá em Cristo. Este ou esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, algum sofrimento seria levado à semente da mulher, a Cristo. O 16, e a mulher disse, olha aqui que Deus vai dizer à mulher como sentença: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. A dor de parto da mulher seria multiplicada. Então, se como sentença pelo pecado, a mulher teria a dor do parto multiplicada, obviamente nós temos que concluir que ela já havia sentido em algum momento dor no parto. Porque se nós concluirmos que ela jamais teve parto e automaticamente jamais teve dor, então a dor era zero, porque não houve parto e zero dor, quanto é que é qualquer coisa multiplicada por zero? Zero. Agora já entramos na matemática. Aqui é assim, irmão, a gente vai para a Bíblia, vai para a ciência, vai para a matemática, estatística, a gente tem que caminhar em todos esses. Ora, se vai multiplicar é porque teve que sentir alguma dor em algum momento. É como se Deus tivesse... Você lembra aquela dor que você sentiu quando você teve parto? Por causa do seu pecado eu vou multiplicar aquela dor grandemente. Ah, mas já foi grande, agora eu vou multiplicar mais ainda. Então, aquela hora do parto ali, que a mulher sente aquela dor, isso também é uma consequência do pecado. Então, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso aqui está no versículo 16. Quando a gente prossegue a leitura bíblica, e nós chegaremos lá no capítulo 4, para falar do nascimento de Caim, esse conheceu é uma expressão eufêmica da Bíblia para relacionaram sexualmente, tiveram intimidade, Adão e Eva, e ela concebeu e teve Caim. E olha o que ela disse quando Caim nasceu: alcancei do Senhor um varão. Isto implica dizer que antes ela tinha alcançado varoas, aqueles partos antes sem dor, varoas. Agora o parto com dor, alcancei do Senhor um varão. Agora veio o varão, o Caim. Até então as mulheres tinham nascido antes do pecado, acreditamos assim. Porque depois do pecado veio o juízo da multiplicação da dor no parto. E Deus prometeu que traria o seu filho, Jesus, ao mundo, da semente da mulher. E essas mulheres já haviam nascido antes do pecado. A semente da mulher foi protegida, foi guardada antes do pecado. A semente do homem não. Infelizmente, a semente do homem já veio depois do pecado. E aí, por isso que no ato da concepção de Jesus, no ventre de Maria, ele usou a semente, Maria, a mulher, mas o lado paterno não foi a semente de José. Foi o Espírito Santo que gerou no ventre de Maria a Jesus. E ali então ele foi protegido de nascer com a semente corrupta do pecado. Isso é importante se dizer, que se cumpre tudo isso que aqui está sendo estabelecido por ocasião do pecado. E as mulheres não dão nem um glória a Deus, eu fazendo maior força aqui para... Mas eu estou vendo o sorriso de vocês aqui, eu estou bem vendo, eu estou com um olho na câmera, um olho... Ainda está com a dor do parto aí, não é? Eu falei primeiro a dor do parto, depois falei dessa alegria para amenizar aí. Você vê como é que Deus é justo, não é? A dor do parto, mas a alegria da semente protegida. Mas seguiram-se então, porque aquele questionamento, então Caim se relacionou com uma de suas irmãs. Irmãos, como nós vamos ver na revelação progressiva que a Bíblia nos traz, muitas coisas que foram permitidas no início da humanidade, depois passaram por regramento. Regras, leis, algumas coisas antes,
Havia uma permissividade, a permissão não era o ideal, não era o projeto original. Algumas permissões ocorreram. Aqui nós temos essa permissão. O próprio Abraão, e aqui já estamos falando de milênio depois, mais de um milênio depois, ele se casa com uma meia-irmã. Isso vai ser regrado ainda bem lá para frente. Abraão se casa com uma meia-irmã. Sara era sua meia-irmã. Mais para frente, algumas questões familiares vão ser regradas, vão ter as regras, vão ter as normas, vão ter as leis, etc. Mas nós estamos aqui em a expressão que se usa, né, estado de exceção, até que viessem as leis, os dogmas, as regras. Prosseguindo aí nosso texto na página 138 ainda, Jardim do Éden, lugar de proteção e cuidado. O Jardim do Éden foi o primeiro habitat do homem. A palavra jardim é a tradução da palavra hebraica gan, que designa lugar fechado. A Septuaginta traduz o hebraico por paraíso, paradeison, termo persa que significa um parque. Basicamente significa prazer ou delícia. Os críticos da Bíblia veem no relato do Gênesis apenas uma alegoria ou relato mítico. Porém, a palavra de Deus se impõe como verdade, como o martelo de Deus quebrando as bigornas da incredulidade. Então Deus criou aquele ambiente, aquele primeiro habitat, e chamou de Gan, em hebraico, que depois já a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, vai trazer essa expressão paraíso. Olha que interessante, na mente de Deus, a família, Gan, um lugar fechado, um jardim fechado, um lugar de se usufruir de delícias, de prazeres, de alegria, de ter ali a sua satisfação nesse ambiente fechado, não fora, ali dentro desse ambiente fechado, dentro das regras estabelecidas por Deus. Ali é o lugar de satisfação, de alegria, de prazer, ali dentro da família. Ali é para ser o paraíso. O homem pode sair da sua casa para buscar o sustento e enfrentar dor, luta, dificuldade, mas sempre tendo aquele sentimento: eu vou voltar para o meu paraíso, o meu lugar fechado, ter essa satisfação. E vice-versa. A mulher deve pensar da mesma forma, ainda que enfrente dificuldades porta afora do lar, deve ter sempre aquela imagem, aquele ideal de no lar é o meu lugar de completude, de satisfação, de completar as minhas necessidades. Então, ali estava o ambiente perfeito, no Éden. O casal, constituído dos primeiros habitantes humanos do planeta, se deliciava nas noites calmas e amenas do paraíso. Não havia temor ou pavor da escuridão. O medo era desconhecido. O cenário noturno era tranquilizador. A brisa suave soprava no arvoredo, levando ao casal os odores perfumados das plantas silvestres. O firmamento ao longo, pontilhado de estrelas brilhantes, nas noites escuras, oferecia um espetáculo de rara beleza. Nas noites de lua, diminuindo o brilho estrelar, fazia-se extraordinariamente belo o ambiente paradisíaco. Sem dúvida, com maior intensidade brilhava o astro noturno. Que coisa, né? Estou poetizando aqui. As manhãs e tardes eram agradáveis, a luz solar empolgava-os. Em cada canto se percebia a beleza da criação nos seus mínimos detalhes. O homem se sentia muito feliz. O ar era puro na mais alta expressão. Os animais, as aves, todos os seres da natureza, nenhum mal causavam ao homem. Conviviam na mais perfeita harmonia. Que ambiente, não é? Estamos lutando pelo resgate dele. Estamos caminhando em direção ao resgate, à restauração deste ambiente perfeito, que nos foi privado, nós nos autoprivamos dele pelo pecado. Quando escolhemos em Adão, que nos representou lá no Éden, quando em Adão escolhemos o pecado, nos autoprivamos de tudo isso daqui. Quando nós nos decidimos por Cristo, nós estamos dizendo: eu quero isso de volta, eu quero isso de novo. Não apenas por esse ambiente até aqui dito, mas pelo que ainda vou dizer na sequência.
O cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com o ser criado foi levado ao extremo na formação do Éden. Não havia poluição ambiental, o ecossistema era perfeito, o clima ameno, confortável. Não conhecia diferenças acentuadas de temperatura, nem calor excessivo, nem frio perturbador. Havia no primeiro lar do ser humano, expressei errado aqui, né? Não havia nem calor excessivo, nem frio perturbador naquele primeiro lar do ser humano. Adão tinha autoridade espiritual e moral sobre todos os seres vivos. O trabalho no Éden. Deus não pôs o homem no jardim para ficar ocioso, numa atitude contemplativa das belezas edênicas. É interessante notar que o trabalho, a atividade da mente e do corpo, desde o princípio foi dignificado por Deus. Havia trabalho, mas em compensação não havia doenças, nem dor, nem morte. O pranto e a dor eram desconhecidos, a tristeza não existia, tudo era belo, agradável e bom. É outro detalhe, às vezes, né? Alguém de forma irrefletida diz: se eu descobrir quem fez o trabalho, pontinho, pontinho, pontinho. Pô, foi Deus que criou o trabalho. O problema é que o pecado traz como as consequências do trabalho isso aí, sofrimento, dor, fadiga. Tudo isso aí é resultado do pecado, não do trabalho. O trabalho foi criado por Deus e o homem também se realizava no trabalho. Era ali onde ele desfrutava das suas potencialidades, externalizava sua capacidade intelectual, física, e isso também lhe trazia realização. Imagina, né? É porque hoje o sistema de trabalho às vezes nos leva a fazer o que não gostamos. Aí você tem que fazer algo que não gosta para poder trazer o sustento e cuidar da casa. Mas o trabalho era realização. Suas potencialidades eram colocadas para fora. Imagina ser capaz de criar algo que não existe e você traz aquilo à existência, claro, não do nada, mas do que já tinha ali. Criar do nada é Deus. Mas você usando a inteligência, a capacidade e tal, daqui a pouco, olha que maravilha. Criei um lar, uma casa, etc, etc, e vai descobrindo, você mistura água com isso, com aquilo, você vai ter um terceiro elemento que é aliado àquilo. Puxa vida, que extraordinário, corre para a mulher, olha só o que eu fiz ali. Tal. Isso também era realização, era satisfatório. Você já deve ter sentido isso em algum momento, de ter imaginado que não era capaz de fazer algo, quando fez, sentiu aquela satisfação. Sim ou não? Você nunca sentiu isso? Não? Ou é só tristeza? Eu não presto para nada mesmo, só faço coisa errada. Não, isso é coisa de Satanás, esse sentimento negativo aí de inferioridade. Isso foi colocado no homem também, então isso também tinha realização. A fadiga, depois, isso aí é resultado do pecado. Mas como disse, nós estamos indo em busca da recuperação daquilo que o pecado nos tirou, e o principal de tudo é isto que está por fim neste capítulo, que é a presença de Deus no primeiro lar. O mais importante, no entanto, acontecia todas as tardes. O Criador visitava o Éden, buscando passar bons momentos em agradável diálogo e conversa com o casal, que sentia assim muita comunhão com o Senhor. A presença do Criador enchia o primeiro lar de muita paz e de alegria indizível. Como devem ter sido maravilhosos aqueles momentos em que Deus falava diretamente com o ser criado por Ele. Hoje, mais do que nunca, é necessidade vital a presença de Deus nos lares cristãos. Aquele belíssimo lugar foi palco dos acontecimentos que marcaram a origem dos seres humanos, fruto da criação de Deus. Lamentavelmente, foi também o cenário onde começou a rebelião do homem contra o seu Criador. Olha quão imprescindível é a presença de Deus no lar. É o escudo de proteção, é a completude, a plenitude, é a presença de Deus, é a segurança, é o que dá o ponto de equilíbrio, a harmonia, a união do casal, a viração do dia, o encontro com Deus, o diálogo.
passar para Deus também, falar para Deus aquela realização do dia de trabalho, o que criou, o que fez, o que conseguiu, ter a satisfação de verbalizar isso para Deus. Ouvir de Deus elogiosamente, como Cristo ouvia: este é meu filho amado em quem me compraz, ou seja, o que ele faz me dá prazer. Então aquela necessidade de satisfação também da alma de ouvir um elogio. Por certo, Adão ouvia de Deus: meu filho, que bom, que belo, está cumprindo o que eu estabeleci, está me dando satisfação, prazer, alegria. Então esse relacionamento. Mas você percebe que quando a serpente, Satanás ali personificado na serpente, quando entra em cena, você vê claramente, Deus, não é o momento ali em que Deus está se relacionando com o casal. Isso é muito sério, também é perigoso, quando tem hora marcada para se encontrar com Deus, fora daquele momento Deus não está, e agora aplicando para uma realidade de culto, às vezes só tem relacionamento com Deus no culto, no ambiente marcado para se encontrar com Ele. Fora disso, às vezes, as brechas, as portas estão abertas para qualquer outra coisa que não Deus. É perigoso. E outro detalhe perceptível: Adão está para um lado e Eva para o outro. E aí a serpente percebe a facilidade de atacar Eva, que não está com o seu esposo naquele momento. E Deus também não está naquele momento. Aí vai a Eva, da Eva chega ao Adão, e quando Deus chega, aí o mal já está ali estabelecido. Então, essa quebra da unidade do casal e Deus, essa triunidade, né? O casal e Deus, esse cordão de 3 dobras, o inimigo não encontraria espaço. Mas quando Deus não está, a Eva para um lado e o Adão para o outro, aí o inimigo encontra o espaço necessário para colocar em ação o seu plano de destruição daquela harmonia. E aí nós vemos já no próximo capítulo as consequências. O que é que o pecado trouxe de consequência para a família? As primeiras consequências do pecado se veem justamente no meio familiar. E ainda hoje é assim. A destruição vem justamente pela família. A quebra de harmonia vem pela família. Vamos ver aí, Lúcifer, o antigo querubim ungido, fazendo uso de sua liberdade, investiu contra o Criador. Estou falando ainda lá da origem do pecado no ambiente celestial. Lúcifer imaginou que poderia destronar o Senhor do universo. Seu plano foi frustrado. Expulso dos céus, Satanás investiu contra o primeiro casal, sugerindo uma atitude de rebelião contra Deus, e foi bem sucedido. As consequências da queda não só atingiram o casal, mas a todos os seus descendentes. Ao longo dos séculos, até os dias presentes, todas as famílias são alcançadas de uma forma ou de outra, pelas consequências da queda. Vamos ainda olhar mais uma vez para Gênesis, capítulo 3. Vamos relembrar, né? A gente sempre fala esse capítulo, volta e meia precisamos voltar a ele, porque todo mal origina-se desse primeiro mal, a entrada do pecado. Ora, a serpente é mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? 2 pontos. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É o nosso pastor que aqui está, pastor Elias, inclusive na segunda-feira, pregando aqui sobre o perigo do primeiro e a origem de todos os pecados, que é o orgulho, citou esse texto aqui, mostrando, né, que o inimigo que caiu por orgulho,
abrigou no seu coração um desejo de ser semelhante ao Altíssimo, a insatisfação com quem era e desejo de ser quem não era, que jamais poderia ser, mas deu vazão a esse sentimento destrutivo, o orgulho, a vaidade. Ele tentou, e ele conseguiu ainda regimentar um terço para ir com ele, e foi frustrada a sua tentativa. Sofreu a legítima punição da expulsão do céu, e junto dele um terço dos anjos. Agora, vendo Deus ali no Éden, relacionando-se perfeitamente com o casal, ele vem atacar o casal, chegando pela mulher, tentando e tendo sucesso na sua tentativa, colocar no coração de Eva aquilo que estava no seu coração e que foi a razão da sua queda: a vaidade, a soberba, o orgulho, o desejo de ser como Deus. É isso que ele propõe a Eva. Ele diz aqui: a serpente disse à mulher, versículo 4, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha o que ele disse a Eva: você vai ser como Deus, e Deus sabe que você vai ser como Ele. E é justamente o que Deus não quer. Deus não quer que você seja como Ele, por isso te proibiu de comer do fruto, porque Deus sabe disso, não quer que você saiba que no ato que você se apropriar do fruto e comer, imediatamente você será como Deus. E aí Deus está te iludindo, está mentindo para você, está dizendo que você vai morrer. Você não vai morrer, você vai ser como Ele. Então preste bem atenção, já falei isso 50 vezes, não tem problema se falar 60, 80, 100. A gente precisa... essa aqui é a vacina que tomar 50 doses, 100 doses, 200 doses, nunca é demais. Tome vacina, tome essa vacina, tome. Não tem contraindicação nenhuma, tem que se vacinar constantemente contra o pecado. A vacina contra o pecado é aqui, a palavra de Deus. Essa é a vacina. A questão toda é a seguinte, trocando já em miúdos. Deus disse a Eva, Adão e Eva, né? Deus disse ao casal que eles não deveriam comer do fruto proibido, porque uma vez fazendo, morreriam. A serpente disse: vocês não morrerão, ao contrário, serão como Deus. De um lado Deus disse: vocês morrerão. Do outro lado o diabo disse: vocês não morrerão, serão como Deus. Aí a serpente, portanto, está dizendo que Deus é mentiroso e que ela está falando a verdade. E a mulher agora que tem que decidir em quem vai acreditar. Quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira? Se ela acredita em Deus, está chamando o diabo de mentiroso, a serpente. Se ela acredita na serpente, está chamando Deus de mentiroso. Em quem Eva escolheu acreditar? Ela escolheu acreditar na serpente. Escolheu chamar a serpente de pai da verdade e, pasmem, nas entrelinhas a realidade é essa: está chamando Deus de pai da mentira. Está dizendo, a serpente está falando a verdade e Deus está falando a mentira. Mas como é que Eva pôde chegar a este ponto de tomar esta conclusão? Simples. Ela deu crédito à serpente e não deu crédito a Deus, porque a serpente disse a ela aquilo que ela queria ouvir. E a gente está sempre suscetível a ouvir aquilo que os outros dizem e nós queremos ouvir. A gente sempre coloca escudos de proteção, barreiras, muralhas, quando alguém diz algo que a gente não quer ouvir. Mas a gente manda. Quando diz o que a gente quer ouvir, eu recebo, eu tomo posse. Essa é a verdade. Ou estou falando mentira aqui? Agora eu que estou falando mentira? Agora sou eu que estou falando mentira? É verdade. Disse o que você quer ouvir? Não, irmão, ó. É de Deus purinho. Não precisa nem confirmação. Confirma. Para quê? Está confirmado no céu, na terra. É isso aí mesmo. Ele, naquela história, né, irmão? Ele sai, Senhor, se não for da tua vontade que eu faça aquilo. Ele já decidiu o que ele quer fazer, né? Ele decidiu. Eu quero fazer. Mas se não for da tua vontade que eu faça, vai nevar hoje aqui em Vila Velha. Me dá um sinal, Deus. Aí não nevou, era de Deus, sabia, viu? Não nevou em Vila Velha, sabia que era de Deus.
E assim faz esses negócios absurdos. Não, irmão, eu pedi confirmação a Deus. Eu orei, falei, Deus, me dá um sinal. Vai nevar aqui em Vila Velha em janeiro, se não for da tua vontade e tal. Pois é, mais ou menos assim essas coisas. Que as pessoas que já decidiu o que quer, e aí depois, né, vai arrumando. Eva já estava decidida, irmãos. Ela queria. Já falou, vai logo, vai, tá aí. Você quer mesmo? Então era isso que eu queria. E foi o impulso que faltava. Antes da queda, o homem possuía estrutura espiritual e física excepcionais. Tinha conhecimento profundo de Deus, a comunhão direta com o Criador, tinha as bênçãos da presença de Deus no jardim, a paz, a segurança, a alegria de se relacionar com o Criador sem intermediários, possuía conhecimento e bem-estar físico inigualáveis, sem doença, distúrbios emocionais, físicos, não conhecia o medo, tinha um conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa, conhecia a realidade social, conhecia o trabalho de modo útil e satisfatório, na verdade, conhecia o que o diabo disse, vocês vão conhecer. A consequência do pecado é que cada vez sabemos menos sobre nós, estamos cada vez mais confusos, estamos cada vez mais inseguros, temos medo de tudo, temos medo de tomar a decisão mais simples, a gente é receoso, inseguro, temos medo do hoje, temos medo do amanhã, temos medo até do que vai acontecer ontem. Meu Deus, o que será que vai acontecer ontem? Até disso a gente tem medo, já foi, mas a gente ainda está preso lá, amarrado lá, aprisionado, insegurança de todos os lados, são males psíquicos, emocionais. O Adão ficou com medo. Adão, onde está? Que isso? Pelo amor de Deus, que voz é essa? Com medo da sombra, medo. Eu não conhecia o medo. Consequência do pecado, medo, insegurança, pavor, aquela desarmonia entre eles, né? Depois daquele clima pesado, a gente vai falar, a vida familiar prosseguindo após a queda, os terríveis transtornos na vida dos primeiros seres criados. Aqui a gente viu como era harmonioso, pleno, conhecimento pleno de si, alegria, segurança, né? Bem-estar físico, não tinha dor, bico de papagaio, dor nas costas. O Adão podia ir com 930 anos lá, tranquilo, firme, forte, não tinha dor, não tinha nada disso, era plenitude física, emocional. Mas depois do pecado, as consequências. Primeiro, conheceram que estavam nus, dando a entender que antes não se constrangiam nessa condição. O conhecimento da sexualidade exacerbada tem sido causa de inúmeros distúrbios e desvio de conduta que atinge o ser humano. A questão da nudez. Mas antes eles não perceberam a nudez, mas eles não já tinham se relacionado? A gente não já percebeu que inclusive já havia tido partos, que depois só que viria a ser a multiplicação da dor do parto? Esse conhecimento da nudez aqui depois do pecado, como a gente está dizendo, é esse distúrbio, é desvio do relacionamento íntimo. Agora, daí vem os tantos desvios. Olha quantos distúrbios de ordem sexual acometem a sociedade. Já estão falando aí, né? Não coloca nome nem feminino, nem masculino na criança aí, deixa neutro, para não forçar a barra. Ela já vai nascer debaixo de opressão. Daqui a pouco, nem quando o médico, no ultrassom, né? Nem o médico quando vinha a luz, nem no ultrassom não vai poder dizer, é menino. Que é isso? Que pressão, ainda está no ventre, você já está pressionando ele? Fala baixo, me dá lá no ventre, lá, está me pressionando. Deixa nascer, depois escolher. Daqui a pouco vai ser assim, não vai poder nem dizer lá no ultrassom, é menino, é menina. Ela está pressionando, colocando um peso, já determinando. Espera lá, ele que vai decidir depois. Isso é distúrbio, irmão. São esses distúrbios aí. Não tem mais a sua identidade estabelecida por Deus. Não, aí depois vem bigamia, poligamia. Eles chamam de poliamor, né? Que é muito amor envolvido, né? Poliamor. Se a gente for remontar aqui, eu não sou muito velho não, tenho 43, sou de 79,
Vamos dizer aí, no início da década de 90, a conversa era gay e lésbica. Aí depois inventaram o tal do GLS, gay, lésbico, simpatizante. Do GLS virou LGBT, foi aumentando as siglas. Você tem ideia de como é que está esse alfabeto hoje? Eles desistiram e botaram mais. Eles desistiram das letras, não cabia mais, botaram mais. Botaram mais lá. Não tem mais, não tem condição de ter nomenclatura. São distúrbios. Origem do pecado. Sei que isso daí é alvo de crítica, mas, irmãos, eu estou falando aqui dentro de um ambiente de culto. A igreja ainda é respaldado pela Constituição, Então aqui dentro do ambiente de culto a gente pode falar exatamente tudo o que a lei sagrada de Deus, que é o Deus desse ambiente aqui, nos permite dizer. Como eu disse e repito, enquanto eu posso dizer, eu digo, enquanto eu não puder mais, eu vou continuar dizendo. Mas só que daqui a pouco isso não vai mais poder se circular fora do ambiente de culto. Não vai poder circular fora do ambiente de culto. Depois a gente vai ter que fazer edições, reedições, tirar aí para... É complicado, estamos caminhando nessa direção, irmãos. Voltando aí, levando a práticas sexuais abomináveis aos olhos de Deus. Famílias inteiras são destruídas pelo adultério, pela fornicação, pela homossexualidade e por práticas sexuais aberrantes. Consequências do pecado: conheceram o medo. Foi a primeira enfermidade que o homem experimentou. Enfermidade ou distúrbio de ordem emocional. Começou afetando a alma, as emoções. As chamadas doenças nervosas tiveram origem no rompimento da relação direta do homem rebelde e seu Criador. Não sabia o que era isso. Pavor, medo, pânico. Agora é síndrome do pânico. As pessoas têm essas síndromes, fobias, agorafobia, medo de lugar aberto, medo de lugar fechado, medo de público, medo... Aí tem pânico generalizado. Eu já vi pessoas assim. Ela não consegue... tendo essa crise de pânico. Tive próximo de alguém que estava sofrendo isso. Dá aquela tremedeira, aquele medo. Parece que vai morrer, que alguém não sabe explicar. Talvez você já tenha tido a experiência traumática ou de passar por algo parecido, ou pelo menos de estar próximo de alguém que está sofrendo, não consegue explicar aquele pavor, acha que alguém está querendo tirar a sua vida. E é uma situação, isso tudo é consequência do pecado. São distúrbios emocionais, problemas da alma, as chamadas doenças psicossomáticas. São duas palavras gregas. Psique, palavra grega, tem a psicologia, é o estudo da alma. Psique é alma, psicologia estuda a alma, as emoções, os sentimentos, etc. O ego humano, essa parte toda aí, essa subjetividade do ser humano. Soma é uma palavra grega, a palavra soma, S-O-M-A, que significa corpo. Então, a doença psicossomática é a doença que tem a sua origem no psico, mas se manifesta no corpo. A origem é na alma, mas se manifesta no corpo. Aí, às vezes, vai lá no médico, estou todo empolado, pareceu esse monte de caroço. Faz exame de sangue, faz exame de não sei o quê, exame de urina, exame de verme, exame de fezes. Você não tem nada. Você não tem nada. Mas por que o corpo está todo empolado, estoura a ferida e não sei mais o que? Não, mas fizemos os exames, a bateria aqui, o coração, tudo, você não tem nada. Qual o exame que vai detectar a doença da alma? Qual o exame que vai detectar? Tem exame de alma? Não tem. E são esses males aí que vai, às vezes, aparecer lá no corpo. É a alma, não está conseguindo mais reter aquele tanto de emoção, explosão de emoções. Outro dia eu recebi a vídeo, acho que foi até o próprio Diácono Jardel que compartilhou no grupo nosso lá de obreiros, falando sobre o cuidado, às vezes, que foi feito alvo de estudo também, da pessoa que é viciada em séries, em programas como esses aí de como é que chama? Esses programas
junta um monte de pessoa na casa, lá tem um nome que dão reality show, novelas. Não consigo imaginar crente preso a essas coisas, mas enfim, o estudo lá diz, o problema é que a pessoa fica envolvida com as emoções alheias, ele já sofre tendo que administrar as suas emoções, seu relacionamento com a esposa, com o filho, com o patrão, com o cliente, com não sei quem, aí ele vai se aliviar se envolvendo com emoções alheias. Ai, será que vai matar ela? Será que não vai matar ela? Ai, meu Deus, sai daí, menino, ele vai te matar, ai, meu Deus, amanhã a gente acompanha, Jesus, será que mata ou não mata? Não mata ou mata? Aí vai dormir assim, o coração, rapaz, acorda no meio da noite lá falando, ai, ele vai te matar, ai, Jesus. Se é só o problema do mata, não mata, não mata, mata, ainda vai lá. E aquele quando é caso de adultério que ele está torcendo, larga ela mesmo, fica com a outra, ela não te merece. Eu estou torcendo para ele largar ela e ficar para outra, estou torcendo. Aí está se envolvendo nas outras emoções. Mas irmão, é sério mesmo. Ele não dá conta de administrar dele, está se envolvendo com a das outras. E nem percebe, isso está afetando, deformando o seu caráter, deformando a sua moral, a sua integridade, a sua forma de fazer análise das coisas, julgamento. Ele fica somando tudo isso daí, essa explosão de emoções, irmão, que está tudo aflorado, e ele traz tudo para ele, a alma dele não suporta não. A alma dele não suporta não, é onde a alma explode e sai no corpo aí, mas não vai sair nos exames. Aí vai dar isso daí, é tudo originário do pecado. Perder a autoridade sobre a criação. O homem foi criado para dominar a natureza, hoje, porém, às vezes famílias perdem um ente querido por serem atingidos por insetos, agentes microscópicos, natureza. Pessoas viciadas lá em tabaco, cigarro, né? O que é o tabaco, cigarro? Mistura lá de um monte de coisa, você vai ver lá o que é, mas tudo extraído da natureza. Pessoa viciada em maconha, é uma planta também, a natureza. Em vez dele dominar, ele é dominado. A cerveja que seja, aí é lá o lúpulo, a cevada, não sei, natureza. Em vez dele dominar sobre, agora a natureza domina sobre ele. A planta domina sobre ele e tal. Aqui a gente já está entrando já no extremo da mortandade, das enfermidades, das bactérias, dos micróbios, dos vermes, dos vírus, do não sei mais o que. Mas o homem tinha domínio sobre tudo isso, agora ele está sujeito. Agora ele está, vamos dizer, refém de tudo isso. Em vez de correr na frente, está correndo atrás, buscando amenizar a situação, tentando arrumar a cura, e por aí vai. O homem conheceu a maldição da terra. O trabalho passou a ser penoso, fatigante. Sua missão era lavrar e guardar a terra, mas não havia o desgaste físico ou emocional acentuados que tantos males causa às pessoas. Além disso, toda a ecologia da terra foi transformada, causando inclusive as chamadas catástrofes naturais, como secas, enchentes, altíssimas ou baixíssimas temperaturas, o surgimento de animais violentos, provavelmente pelo cruzamento de espécies diversas, vírus, micróbios, bactérias e outros agentes patogênicos devem ter surgido por causa do desequilíbrio ecológico causado por quê? Pela maldição da terra. O dilúvio, a divisão dos continentes, tudo consequência do juízo do pecado sobre a humanidade. E o pior, perdeu o quê? A vida eterna, que lhe era assegurada na condição original. Conheceu o aguilhão da morte física e da morte espiritual, que é a separação de Deus. As famílias da terra passaram a experimentar a dor da separação pela morte de entes queridos. Imagina a surpresa que deve ter sido também para Adão e Eva,
quando Caim matou o Abel e eles perceberam o Abel sem vida. Deve ter sido também, o corpo está ali, mas não tem mais vida. Os pais, o primeiro sepultamento não foi natural, filhos sepultando pais, que é a ordem natural. O primeiro sepultamento já foi antinatural, pai sepultando filho. E ali a consequência de mais um ato pecaminoso, motivado pela inveja, pelo ciúme. E aí vem lá a fúria levada a cabo, tirando a vida do irmão, né? O Caim tirando a vida do Abel. Imagina a surpresa do primeiro casal, percebendo a dor de não ter mais com eles. Quanto tempo eles conviveram? Não sei, pode ter sido alguns séculos. E de repente cessou. E a partir de então, a dor da ausência de um ente querido, mais uma consequência do pecado. Por isso que a promessa para a eternidade, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor. Tudo isso terá passado. Vamos adiante, irmão. Minha ideia hoje aqui é falar até o capítulo 4. A gente está aqui em sequência. E ao invés de pararmos para o intervalo, acho que a gente mais 20, 25 minutos a gente consegue passar mais esses dois capítulos que são bem curtos, estão interligados, e a gente encerra. Eu quero falar da constituição familiar. Aliás, vamos lá, vamos falar o 3 aqui, vamos ver se dá tempo. A família patriarcal, né? A constituição familiar ao longo dos séculos. A gente viu que Deus estabeleceu a família, foi Ele que criou, estabeleceu o ambiente, a estrutura, dava todo o suporte para que ali houvesse toda a realização emocional, física, as necessidades eram ali satisfeitas e a necessidade espiritual o próprio Deus satisfazia, estava ali constantemente. O homem é um ser tricótomo, então as necessidades espirituais Deus satisfazia. As necessidades da alma eram satisfeitas ali também mutuamente. As emoções eram divididas, a alegria, tristeza até então sequer podemos dizer que havia antes do pecado, mas ali eram compartilhadas entre eles as emoções, havia essa satisfação e física, né, natural, carnal também ali no ambiente da família, dentro do padrão divino, era satisfeita. Depois do pecado, capítulo 2, nós vemos esse distúrbio, como é que tudo saiu de ordem. E o ambiente perfeito foi justamente o palco da primeira desarmonia. Começa tudo sendo, portanto, desarmonizado a partir da família. Então é importante nós entendermos também que a restauração passa pela família. Se o inimigo começa a destruição no meio da família, Deus vai operar a restauração por onde? Pela família. O inimigo vem trazendo a destruição na família, então o projeto de Deus é trazer a restauração na família. Precisamos entender. Aí, passado o tempo, como é que a família se comportou? Com o passar dos séculos, como é que era esse padrão de família depois do pecado? Estabelecido pela sociedade, algumas ainda debaixo da égide de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus, outras não. Então nós temos aí o modelo de família do Antigo Testamento, que é o modelo patriarcal. Era o tipo de família por excelência no princípio da humanidade, quando esta começou a espalhar-se por muitas partes do globo após a queda. Nesse tipo de família, a figura do pai tinha um papel bem definido, como sendo o líder do grupo familiar, inconteste em todos os sentidos. A mulher era considerada cidadã de segunda categoria, e vale aqui destacar, tá, irmão? Isso daqui era resultado do pecado também, essa visão que é dada à mulher. Às vezes há uma crítica hoje dos movimentos feministas, dizendo que a Bíblia que defende a sociedade patriarcal desqualificava a mulher. Não há desqualificação da mulher na Bíblia.
Como nós vamos ver, principalmente no Novo Testamento, Jesus o tempo todo elevou a mulher a um lugar de dignidade e honra, que é o lugar dela. Mais uma vez, volto a dizer, o problema é que o pecado sempre leva aos extremos. O pecado sempre leva aos extremos. Depois do pecado, foi esse extremo do machismo. E o que é que estão tentando fazer para resolver? Vai para o extremo do feminismo. Os dois estão errados. O machismo é errado, não é bíblico, e o feminismo também é errado, não é bíblico. Mas por que existe o machismo? Por causa do pecado. E o feminismo? Por causa do pecado. O padrão de Deus não tem nada a ver nem com o machismo, nem com o feminismo. A harmonia proposta pela palavra de Deus, totalmente diferente do que a gente vê aí como resultado do pecado. Os extremos são sempre perigosos. Na família patriarcal quase sempre não era observado o princípio da monogamia, estabelecido por Deus no Éden. Olha aí, Deus estabeleceu assim: quando o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher para formar o lar e a família. Em grande parte, a família patriarcal era polígama ou poligâmica, não era o padrão divino. Isso aqui já é a deturpação do pecado. O Antigo Testamento demonstra que alguns dos primeiros patriarcas eram polígamos. A família patriarcal era típica do contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. Além do pai, da mãe e dos filhos, a família patriarcal incluía as concubinas, das quais nasciam filhos que eram parte do grupo familiar, causando, por vezes, muitos transtornos, com o nascimento de meios-irmãos que competiam quanto aos direitos da prole, principalmente nas questões de herança. Aí a confusão aí, você já sabe aonde que dá. A desarmonia aí só vai aumentando, só vai ampliando. Deus tolerou, a palavra é esta, tolerou a poligamia, mas nunca a aprovou, por ser prática estranha ao seu projeto para a constituição da família. Então, uma coisa é a tolerância, outra coisa é o modelo. Deus não estabeleceu por modelo poligamia, Deus não estabeleceu por modelo a mulher sendo uma cidadã inferior e o homem superior. A gente usa até alegoricamente o ato da criação, o fato de Deus não ter tirado da cabeça para não ser superior, nem do pé para não ser inferior, mas justamente da costela para colocar em condição de igualdade, lado a lado. Trouxe daqui para também dar suporte, estrutura. É dessa maneira. Quando a gente fala de submissão, a gente explica pela Bíblia. Às vezes o entendimento de submissão é ser capacho, é ser escravo, é ser empregado, mas o sentido etimológico da palavra é sob, debaixo da missão. O homem tem uma missão, a mulher está debaixo da mesma missão, sob a mesma missão. Papéis diferentes, mas para cumprir um mesmo propósito ao final, um mesmo objetivo, glorificar a Deus, cada um cumprindo a sua função. Quando há essa disfunção, a mulher assume do marido, o marido da mulher, ou não assume, ou fica lacuna, e aí, irmão, está fora do projeto divino. Houve tolerância no início. Pai de família não era só o genitor, era o líder espiritual, responsável pela prática e o respeito dos ritos da religião que a família adotava. Abraão, Isaque e Jacó eram líderes de sua parentela, eram verdadeiros sacerdotes em seus lares. Então a responsabilidade sacerdotal, de adoração, de culto, de proteção, cabia ao homem. A família nuclear, também chamada de família tradicional, é um termo que nós aí defendemos, um termo que tem uma pauta muito importante, né, nos nossos dias, que a gente precisa observar bem para tomarmos as nossas decisões. A família tradicional é esta aqui, formada por pai, mãe e filhos, como núcleo familiar, em torno do qual se desenvolve os descendentes, parentes e outros que a ela se agregam. É a família ideal,
pois tem origem na mente de Deus, o Criador, e atende a seus propósitos para o desenvolvimento, o bem-estar e a estabilidade social. A bigamia, iniciada por Lameque, evoluiu e deu origem aí ao que temos a bigamia. E aí vamos aí a família da atualidade, né? Eu deveria pôr aspas aqui na família. Assim como o casamento, a família na atualidade é a instituição mais visada pelos ataques satânicos. Até disse e repito, mais do que a igreja? Sim, por quê? Porque quando ele ataca a igreja, está atacando as famílias da igreja. Mas quem não é igreja, ele ataca lá fora também as famílias. Ah, você não é crente não, então vou deixar sua família em paz. Só vou atacar a família de crente. Não, todas as famílias. E aí independe se é a igreja ou não é a igreja. Então, é alvo de Satanás. Todas as famílias. Todas as famílias. A família nuclear tem sido depreciada pelos intelectuais. É motivo de ridicularização, de piada. Uma família nuclear tradicional, um homem, a mulher e filho. Que aí, rapaz, você está nessa ainda? Tá doido? É motivo de chacota, de piada, ridicularização por intelectuais, cientistas sociais, adeptos do materialismo. Mas aqui vai a minha ressalva, né? Aqui vai meu chamamento de atenção maior. Os maiores influenciadores para a destruição da família são quem? São os que detêm o poder da mídia. Sem sombra de dúvidas, a mídia secular está a serviço do diabo, como instrumento poderoso para a desconstrução ou destruição dos valores tradicionais emanados da palavra de Deus. A mídia. Aí a mídia não pede permissão para entrar na sua casa. Entra lá, convive, está lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, através de vários canais televisivos, radiofônicos, internet, no iPad, celular, iPod, seja lá o que for, no tablet, e são vários meios de comunicação, e vai chegando de todo lado, e sempre com aquela imagem de feliz, eles que são felizes, alegres, descolados, e passando aquela imagem de que eles estão caminhando em direção ao progresso. É por isso que o termo é progressista. Estão caminhando em direção ao progresso. E quem não está caminhando com ele está regredindo. Quem não está seguindo esse caminho progressivo estão caminhando na direção oposta, estão indo para o regresso. Portanto, são o quê? São os chamados de, além de tradicionais, são chamados de ultrapassados. Está regredindo, é ultrapassado. Está regredindo, são conservadores. Conservam aí valores da idade da pedra, que não existiu idade da pedra. Lá da época dos patriarcas, família tradicional, família patriarcal, subjugando, aí vai usar todo aquele discurso pejorativo da família tradicional e dizendo que eles estão caminhando em direção ao progresso, e somos nós que atrapalhamos esse progresso. A agenda progressista está sendo impedida pelos conservadores, pelos retrógrados, pelos atrasados. Estão atrapalhando o avanço da sociedade. É isso que eles chamam de avanço, é isso que eles chamam de progresso. E a mídia o tempo todo vai jogando isso. Quem já tem uma base, que consegue ainda se desviar desses ataques, ou com escudo apanhar aqui tal e suportar, mas hoje não satisfeito com isso, através do desenhozinho animado, para criança, para mudar a mentalidade, através das escolas e universidades, que mais são doutrinadores do que ensinadores das disciplinas que deveriam ensinar, mas estão querendo ensinar outras coisas, menos as disciplinas, matemática, português, história, geografia, etc, etc. Estão mais querendo deformar a mentalidade
Então é esse ataque para destruir, desconstruir. A destruição moral de uma sociedade começa pela destruição da família, que é a sua célula-mãe. Se esta, a família, se degenera e cresce desordenadamente, surge um câncer moral que a levará à morte espiritual e social, como ocorreu em Sodoma e Gomorra. O justo pode ter pouca força política, mas pode usar as armas espirituais de que dispõe. Para tanto, precisa atender aos requisitos que Deus exige para ouvir suas orações em prol de sua terra. Está em 2 Crônicas 7,14. Então, o justo pode até dispor de pouca força política, mas não pode abrir mão do poder espiritual. Estou com isso querendo dizer que devemos abrir mão do poder, vamos dizer assim, de cidadão que temos? Não podemos e nem devemos abrir mão do poder como cidadão. O que eu estou dizendo é que não podemos substituir o poder espiritual e simplesmente acreditar no poder da cidadania, do voto, do discurso, e abrir mão da arma mais poderosa, que é a oração. A gente tem que usar os dois, mas principalmente a oração, fazendo uso daquele momento em que a igreja não dispunha de nenhum poder, nem político, nem econômico, nem social, e Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas tenho levanta e anda. A igreja pode até hoje ter ouro e prata, mas às custas de abrir mão do levanta e anda, não, que é o poder espiritual. Não podemos trocar um pelo outro. Bom seria ter os dois, não podendo ter os dois, o principal é o poder espiritual. Jamais negocie este, jamais abra mão deste. Vamos ainda ao capítulo 4, eu começo hoje então falando da família. Acabei de falar aqui da família do Antigo Testamento, e aí fecho falando do Novo Testamento. A gente tem esses modelos de família bíblica, e aí a partir da semana que vem a gente vai falar mais propriamente casamento, de acordo com a Bíblia e etc. Então acabamos de ver aí a família, os moldes do passado, do Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento? Começando, claro, com Jesus e a família, é o que nos interessa. Qual é a visão cristã? A visão neotestamentária, a visão das epístolas. O que os livros do Evangelho têm a nos dizer da família? O que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago têm a nos dizer sobre a família? Começando aí com Jesus e a família. Nosso Senhor Jesus Cristo valorizou a família. Veio ao mundo através de uma família. Irmãos, pensa quais foram os critérios estabelecidos por Deus, o nosso Pai, para eleger a família na qual deixaria os seus filhos, o seu filho, seu unigênito, sob o cuidado para ser criado, para ser orientado, para ter ali o seu crescimento social, psicológico, espiritual. Quais foram os critérios que Deus estabeleceu? Em primeiro lugar, a riqueza, Tem que ser uma família bem rica para que meu filho ali nasça. Não levou em consideração esses valores. Agora, valores morais. Você vê ali, José era justo, Maria, que Deus, o Pai, levou em consideração, olhou para aquela família que ia se formar, aquele casal que estava desposado, contratado. Nós já vimos aí na cultura judaica como é que é o casamento judaico. Estava naquele processo do noivado, contrato, pré-contrato, da assinatura da Ketubá e tal. Nós, lembrando rapidamente aí, e Deus falou: é ali, meu filho vai nascer ali, vai ser criado ali, vai ser orientado ali. Se você quer ter um padrão de família, olhe para aquela família, porque o nosso Deus olhou e disse: não, vou colocar o meu filho ali, para ele crescer ali, para ele ser orientado ali. Então Jesus veio de uma família, teve seu crescimento, além de pais, teve irmãos e irmãs, teve seu crescimento físico, social, intelectual,
e espiritual no seio da família. Olha aí, independente, José era sacerdote, era levita, era sumo sacerdote? Não. Mas o que ele tinha era suficiente para orientar a Jesus. Estou falando sim de Jesus. Orientá-lo ali dentro da lei de Deus. Olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, não faça isso, faça. Junto com os outros também. Não tinha um pai que o incentivava ao erro, que orientava ao erro. Não, Jesus nunca pecou e nem foi estimulado, entendemos, na infância a fazê-lo, porque tinha um pai que a Bíblia diz que era justo, era reto, gostava da coisa certa, direito, e esse padrão era o padrão divino. Isso, eu quero um pai assim, que tenha compromisso com a retidão, com a justiça, com a coisa certa, para orientar no caminho certo. Então Jesus teve seu crescimento. No seu ministério, não costumava hospedar-se em hotéis, mas desfrutava da hospitalidade de um lar, no meio de uma família digna. Pronto, não pedia aí, não, eu faço questão de me convidar, eu quero um hotel 5 estrelas e tem que ter isso e aquilo. Tem uma família digna, crente, que possa ali prover o mínimo da dignidade necessária para estar ali hospedado e tal. Não precisa ter luxo, nada disso, mas Jesus é assim que ele se comportava. A casa que receber, deu de comer, coma. Aonde deu para você cair, cai ali mesmo. Tendo a dignidade, a paz, Jesus assim, era assim que ele se comportava. Em muitos milagres, demonstrou seu cuidado para com a família. Seu primeiro milagre foi realizado numa festa de casamento. Ensinou-nos a orar chamando Deus de Pai Nosso. Irmãos, todo o Antigo Testamento não existe esse conceito de chamar Deus de Pai. É algo assim que a gente tem tão simplório para nós, às vezes, chamar Pai, Pai, meu Pai, Pai. Procura aí do Gênesis 1 ao Malaquias 4, não existe esse conceito de chamar Deus de Pai. O Novo Testamento é que Jesus vem e traz essa proximidade, família. Você faz parte da família de Deus. O céu é um lar, moradas. Vou levar, é família. Não é aquela coisa, Deus que está no alto céu, aquela coisa distante. Jesus veio para trazer esse ambiente, esse ciclo de proximidade, de família. Então ele nos ensina, enfatizou o 4º mandamento, mandando honrar pai e mãe. Teve um trato especial com as crianças, abençoando-as e acolhendo-as de maneira exemplar. Nas epístolas, como é que nós vemos a família sendo tratada nas epístolas? De certa forma, a família do Novo Testamento não diferia muito do modelo familiar do Antigo Testamento. Algumas influências fizeram-se sentir pelo contato com os povos estranhos que dominaram a Palestina. Os romanos contribuíram para que comportamentos libertinos tivessem lugar no meio da sociedade em Israel. Ponto. Dou uma parada aqui para lembrar. Falei que o Império Romano se degradou porque houve degradação da moral, da ética, da família. E isso implodiu todo aquele império poderoso. Começou com a degradação da família. E é claro, como a sociedade de Israel estava dentro do contexto do Império Romano, essa degradação, infelizmente, atingiu ali, não só Israel, mas todos aqueles outros povos ali, como os gregos também. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala de práticas condenáveis entre judeus. Ninguém combateu como Paulo o quê? A pretensa. Fala aí, irmão, só eu vou falar aqui hoje quanto a isso aí. Paulo combateu a família homoafetiva. Paulo combateu, a Bíblia combate. A Bíblia não aplaude, a Bíblia não aprova. A Bíblia condena. As epístolas condenam. A monogamia declarada. Se no Antigo Testamento a poligamia foi tolerada por Deus, no Novo Testamento a monogamia é a regra doutrinária. Jesus em nenhum momento avalizou outra forma de relacionamento conjugal
que não fosse a monogamia. Paulo, usado pelo Espírito Santo, doutrinou de forma clara e cristalina sobre esse tema, escrevendo à igreja de Corinto, formada por judeus e gentios convertidos. Deixou claro seu ensino a respeito das relações conjugais. Ele não disse: cada um tem as suas mulheres, ou cada uma tenha seus maridos, ou pior ainda, cada um tenha seu homem, ou cada uma tenha sua mulher. Já pensou? Paulo foi pontual, categórico, taxativo. Cada um tem a sua mulher, e a mulher seu marido. E tem ali, coabite com prudência, com inteligência. Então, as epístolas orientam dessa forma. O ministério é orientado dessa forma. Jesus, dessa forma, orientou. Finalizando a aula dessa noite, a preservação da família. O Novo Testamento declara o valor da família de tal forma que prescreve a manutenção do relacionamento conjugal entre um cristão e um infiel, nos chamados casamentos mistos. Olha que interessante. A fim de resguardar justamente o quê? A estabilidade da família. Mais uma vez foi aos Coríntios que ele ministrou precioso ensino acerca desse controvertido assunto, dizendo que o marido crente não deve abandonar a esposa não crente por causa da sua conversão. E da mesma sorte a mulher cristã em relação ao marido infiel. Note-se a preocupação com os filhos, visando sua formação espiritual em santidade, como decorrência da união de um pai ou mãe crente, mesmo com um descrente. A orientação antes do casamento é para que não se una numa união desigual, no julgo desigual. Um crente com uma não crente, ou uma crente com um não crente. Mas uma vez tendo casado e depois vindo a converter-se, ele, agora que você é de Cristo, desfaz aquela... Não. A família não pode ser dissolvida. A preocupação de manter esse núcleo familiar. Mas eu vou para a igreja, ele vai lá para não sei para onde. Não, mas lute pelo casamento, lute por ele. A sua espiritualidade vai santificá-lo, a sua santidade vai servir de exemplo para os seus filhos, a família, proteção. Já pensou se Deus se converteu salvo-conduto? Abandona, agora é vida nova, né? Nova vida? Então, nova vida, novo casamento, abandona tudo. Não. A família continua sendo sagrada, intocável, essa célula, esse núcleo que, na verdade, após a conversão, tem a promessa de Deus que a partir de um vai alcançar o outro, havendo, claro, compromisso também, a prudência, a sabedoria, se portar dignamente conforme as Escrituras. O Espírito Santo vai fazer a parte dele e vai trazer. Agora, se não colaborar também, ao invés de dar bom exemplo, dar mais mau exemplo, ao invés de atrair, afastar, tudo isso a Bíblia vai ensinar. Se assim não fosse, quantas famílias seriam desestruturadas se um cristão abandonasse seu cônjuge por não ter aceitado a Cristo? O que nós vemos aí é a misericórdia de Deus em prática. Ele alcança um e usa esse um para depois alcançar o outro, os demais, e ter toda a família trazida aos pés da cruz. Então, perceba aí a importância, o valor sempre da preservação familiar. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais aí sobre esse modelo de família. Vamos continuar batendo nessas teclas, irmão. Tem que bater mesmo. A gente precisa ter essas bases sólidas, bíblicas, não é? Se a gente não puder falar mais aqui, vai falar depois aonde? Então temos que falar, temos que nos solidificar aqui na nossa fé, nas nossas convicções. Estamos aqui respaldados pela palavra de Deus, essa é a nossa constituição maior, e nós andamos de acordo com ela, resguardado também pela Constituição Federal ainda, mas quando não houver mais o resguardo dela, nós continuaremos aí convictos na nossa fé, na nossa certeza de que logo, logo tudo aqui vai passar, o céu é o nosso lugar. Amém? Vamos ficar sobre os pés, orar, encerrar este trabalho dessa noite. Grato aos irmãos
que venceram aí a neve. É o sinal que você pediu, né? Tá nevando, não tá não. A chuvinha, a marolinha caiu aí fora, mano. E nós vamos em paz para o nosso lar e ter um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, por esta aula, por este ensinamento que conosco foi compartilhado. Dê-nos sabedoria para aplicá-lo ao nosso viver, à nossa vida, ao nosso ciclo íntimo familiar, para que em tudo glorifiquemos o Teu santo nome, que sirvamos de exemplo para uma sociedade corrupta, caída, decadente, degenerada, que nós possamos ainda brilhar, ó Deus, como luz nas trevas, como sal, impedindo a total corrupção dessa sociedade na qual estamos inseridos. Nos ajuda, ó Pai, ser prudente, ser sábio e sermos também, ó Pai, cheio, firme da base, que é a Tua palavra, para prosseguir convicto na nossa fé. Assim oramos, agradecidos por tudo em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que aqui estão e as famílias, respectivamente, daqueles que aqui estão sendo representados, até o grande dia da vinda do Senhor, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, vão em paz em nome de Jesus.